Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. O convidado de hoje é um eminente governador brasileiro que foi reeleito nas últimas eleições e está liderando a sua região na oposição ao governo federal ou nas críticas ao governo federal. Vamos ver de quem se trata. Então, temos aí o governador Flávio Dino. Muito obrigado por ter vindo lá do São Luís do Maranhão, quase no outro hemisfério, vindo aqui para São Paulo para nos dar essa entrevista ao vivo, governador. É um prazer tê-lo aqui. Assuntos do momento. Vamos começar com as coisas mais recentes. Essa história do ministro Luiz Fux conceder o pedido do Flávio Bolsonaro de não investigar a questão do Queiroz, o motorista dele, que tinha gastos, dinheiro na sua conta muito acima do que ele ganhava e com dinheiro de pessoas do gabinete do Flávio Bolsonaro. O que o senhor acha disso? O senhor que tem formação jurídica. Bom, boa noite, Mário. Um prazer falar com você, com todos os telespectadores. Duas apreciações. A primeira é de ordem jurídica. O Supremo decidiu que não existe foro prerrogativa de função para fatos anteriores ao exercício do mandato. Logo, como os atos que estão sob investigação foram praticados antes da investidura ou da diplomação no mandato de senador, é questionável juridicamente que se afirme que há foro no Supremo. Portanto, creio que juridicamente muito frágil nesse sentido a decisão. O segundo aspecto de ordem política. Acho que há dois elementos. O primeiro, o investigado assumiu a sua condição, porque até então a versão oficial era de que apenas o Queiroz era investigado. Eu não sou investigado. Agora, bom, quem entrou com o recurso, com a reclamação, foi o próprio Flávio Bolsonaro, logo ele assumiu a condição de investigado. É um fato novo. E querendo foro especial quando ele não tem foro. Exato, quando não tem juridicamente. E a última apreciação política diz respeito à fragilização de uma das faces prometidas pelo governo Bolsonaro, que seria o combate à corrupção. É muito complexo apontar a corrupção dos outros, apresentar projetos de lei, de endurecimento de penas, etc., tendo este problema doméstico, eu diria, um problema dentro de casa. E é um problema grande, ou supõe-se grande. Supõe-se, né? Claro. Então, um dos pilares do governo Bolsonaro é fortemente abalado por esse fato de hoje. É evidente que o Supremo ainda vai apreciar, porém, eu acho que há essas incoerências jurídicas e essa novidade política. Creio que é algo que ainda vai render negativamente para a imagem do governo federal. Outra questão recente, armamento. Foi relaxada, vamos dizer assim, a posse de armas, pode ser 4 por pessoa, os critérios valem para o Brasil todo, foi feito um arranjo lá para entrar todas as cidades. O senhor tem um programa vitorioso lá em São Luís do Maranhão, que o senhor tomou uma série de medidas no primeiro mandato e tirou São Luís da lista de 50 cidades mais violentas do mundo. O que o senhor achou desse decreto do presidente? Nós conseguimos tirar São Luís dessa lista das 50 cidades mais violentas, a redução de mais de 60% no número de homicídios, e um dos elementos do conjunto de políticas de segurança que nós implementamos foi exatamente a retirada de circulação de armas ilegais, de armas apreendidas. Como é que fizeram isso? Nós criamos uma bonificação para os policiais, para cada arma apreendida de R$300 a R$1.500. Então, se o policial apreende uma arma, ele recebe uma gratificação e se ele for campeão, ele pode ganhar até R$20 mil de premiação. Como é que ele apreende uma arma? Vai na casa
nas operações, campana, investigação, inteligência policial, operações E quantas que são armas feitas. vocês aprenderam mais ou menos? Milhares de armas todos os anos. Nós aumentamos a apreensão de E armas. o crime diminuiu mais ou menos de quanto para quanto? 63% de redução. Nós saímos da faixa, na Grande São Luís, de em torno de 1.000 homicídios para 300 homicídios. Por ano? Por ano. Então, nós saímos uma média de 3 por dia para 1 por dia, grosso modo. É claro que ainda é alto. É alto, mas é 3 vezes menos. Nós com uma redução no ciclo de 4 anos. Por isso mesmo, acho que é um retrocesso. Politicamente falando, raciocinando em termos de política pública, é um passo atrás, porque o Estatuto de Desarmamento conseguiu reduzir o ritmo do crescimento de homicídios. Ele não conseguiu, obviamente, zerar, sequer retroceder. Mas antes dele, a média de homicídios no Brasil crescia na casa de 10% ao ano, e após o Estatuto do Desarmamento, a média de 2% ao ano. Então, ele conseguiu conter a escalada de violência. O que houve em relação a esse fato, de novo, o raciocínio jurídico também, que é estranho, que o decreto ele acaba contrariando a lei. Nós sabemos que há uma hierarquia normativa. A lei vale mais que o decreto. O decreto é um instrumento operacional da lei. E, nesse caso, o decreto contraria a lei, porque a lei fala que, para você ter uma arma, você tem que provar a chamada efetiva necessidade. Essa é a nomenclatura da lei. O decreto vem e cria um artifício, um ardil, que presume a necessidade de todos os brasileiros, né? Na verdade, foi isso que o decreto fez. Ele começou elencando agentes públicos, o que seria talvez razoável, agentes que exercem, por exemplo, fiscalização ambiental, tributária, poderiam ter armas, enfim. Também discutível, do meu ponto de vista. Mas ele ia nessa direção. Depois ele incluiu a zona rural. Também poderia ser discutido. E ele vem com o último inciso e coloca todos os habitantes das cidades brasileiras, ou seja, todos os brasileiros. Por estado e não por cidade. Exatamente. Né? Todos os brasileiros estão hoje, segundo o decreto, presumivelmente em efetiva necessidade de ter a posse de uma arma. Ora, a lei diz o contrário, que você tem que declarar e, portanto, provar a efetiva necessidade. Então, o decreto também vai ser debatido, certamente, no Supremo, nas instâncias judiciais. E veja, tem um aspecto importante, Mário. O decreto e esse desejo de extensão de posse de armas, além de ser ineficaz do ponto de vista da política pública, é uma medida só para os mais ricos. Quer dizer, uma arma legal custará para o cidadão, custa para o cidadão, 4, 5 mil reais. Não menos de 3 mil reais. Porque ainda tem o custo da arma e o custo do curso, do licenciamento, etc. Então, para a população brasileira, é algo inacessível. Então, acaba sendo uma coisa, infelizmente, mais demagógica, simbólica, a meu ver, errada, mas, enfim, para a imensa maioria do povo que acompanha e que vivencia o cenário de violência, lamentavelmente, acaba sendo uma medida ineficaz. E por isso, eu acho que o governo fica devendo. Eu sou daqueles que torcem pelo Brasil e que defende que o governo acerte. Eu quero que o governo acerte. Eu não sou... O fato de eu ter uma visão política, ideológica diferente, não faz com que eu torça porque o governo erre sempre. Pelo contrário, eu quero que o governo acerte. A tua crítica acho que é uma coisa demagógica e restritiva. Para os mais ricos, que vão poder arcar com uma arma. Então, muito bem. Eu tenho apresentado ideias que me parecem mais úteis, como, por exemplo, a qualificação das forças federais. Nós estamos vendo esse caos no Ceará e a contribuição do governo federal muito pequena. E nós precisamos ampliar isto. O ministro Raul Jungmann, agora no governo recém-findo do Michel Temer, conseguiu avançar. O Sistema Único de Segurança Pública, o Fundo de Segurança Pública, são conquistas que não podem se perder. Nós precisamos de uma força federal permanente e não a força nacional, que é uma improvisação. Foi útil durante algum tempo, não há dúvida. Hoje, incapaz para controlar fronteiras, tráfico de armas, tráfico de drogas, biopirataria. A Polícia Federal foi
tragada pela agenda da Lava Jato, enfim, não tem conseguido cuidar disso adequadamente. As Forças Armadas têm vocação para a guerra externa. Graças a Deus, desde o Paraguai, nós não nos envolvemos no conflito com nossos vizinhos, no século XIX. Então, as Forças Armadas, mas nós vimos a situação do Rio de Janeiro, também tem dificuldade de intervir na segurança pública. Nós precisamos de algo novo, portanto. Então, eu tenho muito receio de que nós percamos energia cívica com caminhos errados e caminhos puramente demagógicos, e por isso eu sou crítico desse decreto, porque acho que não vai resolver nada e pode até piorar crimes que acontecem no trânsito, nos lares das pessoas. Última questão ainda, a questão de política. Você anunciou o seu partido, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, vai apoiar Rodrigo Maia para a eleição da presidência da Câmara. E o partido do Bolsonaro, o PSL, vai apoiá-lo também. E é um segundo cargo mais importante da República, presidente da Câmara. Como o senhor explica isso? Vai aderir? Não vai aderir? O que aconteceu? Por que o PCdoB rompeu a aliança com a oposição para apoiar o Rodrigo Maia? Mário, eu fui deputado de 2007 a 2010. Houve 2 eleições para presidente da Câmara, numa foi eleito Arlindo Quinalha, do PT, na outra foi eleito Michel Temer. Em ambos os casos, havia apoios plurais. Eu lembro bem, na candidatura do Michel Temer, o PT apoiava e o PSDB apoiava. Na candidatura do Arlindo também havia apoios plurais. Ou seja, a disputa da presidência da Câmara nunca foi uma batalha direita-esquerda. Isso é sectarismo, olhar por FTA. Mas nunca foi uma batalha oposição-situação? Também esses casos mostram que não. Na verdade, é uma defesa da institucionalidade democrática que está sobre a mesa e, a meu ver, uma necessidade da esquerda brasileira sair do gueto político. Se nós congelarmos para sempre a correlação de forças do dia do impeachment, significa dizer que para sempre nós vamos perder todas as votações na Câmara, porque naquele dia, infelizmente, nós perdemos. Então nós precisamos ampliar o diálogo com outras forças e respeitar aqueles que conosco acreditam na democracia. O presidente Rodrigo Maia, até aqui, tem sido correto naquilo que interessa, que é para nós, que é a preservação do nosso direito parlamentar de fazer oposição, de defender os nossos projetos, de estar na mesa da Câmara, de estar nas comissões, ou seja, ele tem sido um guardião do regimento, que é o regimento que protege o direito da minoria. Então, ele, diferente do presidente anterior, do Eduardo Cunha, ele tem sido garantidor do espaço da oposição. Então, nesse quadro em que nós estamos na defensiva política, nós tivemos 3 derrotas monumentais. O impeachment, a prisão do presidente Lula e a derrota na eleição presidencial de 2018. Então, nós estamos num ciclo em que nós desacumulamos energia e força. Então, nós temos que ter amplitude e, ao mesmo tempo, valorizar aqueles que permitem que a gente volte a acumular força. Mas então, estando junto com o partido do presidente Bolsonaro? Junto num dia. É óbvio que no dia seguinte, a não ser que esses do PSL que foram à China se convertam, né? Mas num dia, ideologicamente, é claro que a agenda do Rodrigo Maia não é a nossa agenda. Óbvio, o Rodrigo Maia acredita em privatizações amplas, gerais e restritas. Nós não acreditamos nisso. O Rodrigo Maia acredita em determinadas reformas nas quais nós não acreditamos. Ele sabe das nossas posições, nós sabemos das deles. Nós não estamos vinculando ideologicamente ou politicamente. É apenas respeitar a proporcionalidade, respeitar o regimento, como foi feito em todas as outras eleições. Eu tenho uma carta, inclusive, famosa, de 2009, subscrita pelo líder do PT, pelo líder do PSDB, do PMDB, do PCdoB, uma série de partidos, dizendo que a eleição da presidência da Câmara era uma eleição da institucionalidade da Casa. Então não é uma batalha ideológica, às vezes é um sectarismo, e eu acho isso muito equivocado, porque nós não podemos, nesse momento, sacrificar o principal. O principal
são os interesses e os direitos dos mais pobres. Esse é o principal. E se você fica brigando, nós da esquerda, brigando entre nós vamos acabar perdendo o foco, que não é essa eleição da presidência da Câmara. O foco é evitar uma reforma da Previdência que seja, né, nociva aos mais pobres. O foco é garantir uma política de segurança pública efetiva, garantir a soberania nacional, proteger as universidades, a ciência e tecnologia. Esse é o nosso programa. E o Rodrigo Maia, é claro que pode ajudar nessa agenda ou não. Eu creio até que ele diverge da maioria da nossa agenda. Mas eu acho que o nosso partido acerta ao defender o Estado Democrático de Direito, o Pacto Constitucional, o regimento interno, e no dia seguinte cada um vai cuidar da sua visão programática, da sua visão política. Tá certo. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aqui para o interrogatório com o governador Flávio Dino. Voltamos com o governador Flávio Dino do Maranhão. Governador, me diga o seguinte, nós já estamos aqui com 2, quase 3 semanas, governo Bolsonaro. Qual a sua avaliação até agora? Está indo bem? Está indo mal? É claro que é muito recente o governo. Até aqui tem tido muitos problemas. Nós falamos de alguns, esse decreto de armas, o desencontro de atos, fatos, versões, aparentemente uma crise de comando, uma falta de núcleo dirigente, expondo o próprio presidente a dizer que assinou, que não assinou. Então, acho que até aqui mais fatos negativos do que propriamente positivos. É claro que, por exemplo, na política econômica, nada aconteceu até aqui para nós podermos avaliar. O que nós desejamos, como disse, que nós discordamos praticamente integralmente do programa de governo, mas que haja diálogo. Nós defendemos o diálogo, embora preservemos as nossas posições ideológicas e políticas, que são garantidas pela Constituição, mas do ponto de vista administrativo, institucional, é claro que eu quero que a estrada federal no Maranhão seja feita. E é uma obrigação dele, não é um favor. E nós queremos que seja feita. Nós queremos que as creches que estão paradas, obras federais, no Maranhão, sejam retomadas. Eu, inclusive, ofereci ajuda, inclusive financeira, para retomar as creches. Então, para esses temas de interesse do povo, acho que nós temos a obrigação de dialogar e preservar o espaço para a crítica séria, fundamentada, como nós temos, que são críticas para reflexão. Acho que há uma passagem célebre na política brasileira, quando pergunta ao Ulisses Guimarães se ele colaboraria com o Ernesto Geisel. E ele disse, eu farei a minha melhor contribuição, farei a oposição ao governo Geisel, porque a oposição colabora com o governo. Então, nós exercemos esse papel, eu não renuncio a nenhuma das minhas convicções, eu não posso, porque eu me elegi sobre uma plataforma de defesa do país, de defesa dos mais pobres. O povo do Maranhão que me elegeu sabe disso. Então eu não posso, por exemplo, na reforma da Previdência, concordar com o fim da aposentadoria dos trabalhadores rurais. É isso que eu ia perguntar por exemplo, né? Para o senhor. Previdência, me parece que é o grande tema desse ano, do primeiro semestre, vai ser a reforma da Previdência. Há visões conflitantes, como o senhor disse, não sabemos o que vem do governo, se é uma proposta de cotização, como é que é? Qual a tua posição? O que o senhor... Princípios, vamos dizer. Princípios. Primeiro, nós precisamos garantir o direito dos mais pobres. Não me chamem para um debate de regime de capitalização puro. Esse regime dito chileno, por exemplo, é muito bom para a classe média alta, pode funcionar para os ricos, para os pobres é uma tragédia social. Quer dizer, o cara contribui mês a mês com o que ele pode. Com o que ele pode, como se fosse uma poupança. Isso é um absurdo num país desigual como o Brasil, é obsceno. Pode funcionar num país nórdico, na Noruega, na Finlândia. No Brasil, jamais. Isso significa o genocídio dos mais pobres. Não só no trabalhador rural, mas também os trabalhadores urbanos submetidos à informalidade. Então, esse tipo de reforma, realmente nós não podemos concordar. E note, Mário, a Constituição de 88, ela tem uma lógica.
E ela está vigente. Qual é a lógica? Não é da Previdência apenas, é da Seguridade Social, que é um conceito diferente. Abrange Previdência, Saúde e Assistência Social, com múltiplas fontes de financiamento. Não é só contribuição de empregado e de empregador. Inclusive impostos. Impostos, tributos, nós temos a COFINS, por exemplo. Então, quando se debate, não podemos isolar a Previdência, não podemos, claro, penalizar conquistas seculares, mais de um século que nós conquistamos direitos previdenciários no Brasil, não podemos, portanto, fazer regime de capitalização e não podemos descumprir a Constituição. O que a Constituição diz, por exemplo, setor financeiro. Setor financeiro, com a automação, ele é menos intensivo no emprego de mão de obra, emprega menos gente. Logo, nós temos um paradoxo. O setor mais forte da economia é aquele que menos contribui para a Previdência, porque tem menos empregados, a contribuição do empregador é sobre a folha de salários, a do empregado também. Por isso é que a Constituição diz que quem financia a Seguridade Social não é só a contribuição de empregados e empregadores, são tributos, loterias e assim sucessivamente. Então, quando você fala de déficit, você tem que ter rigor metodológico. Então, você tem que ter cientificidade, seriedade no debate. Você não pode isolar apenas as contribuições de empregados e empregadores ou mesmo de servidores públicos. Então, nós temos que debater, claro que temos. Nós temos dificuldades objetivas pela mudança do perfil demográfico, agora, o senhor acha... mas tem princípios. E a questão das corporações? Quer dizer, servidores federais, funcionários federais, algumas categorias têm aposentadoria muito boa, vamos dizer assim. O que o senhor acha? Deve ser igual para todo mundo, militar, professor, para todo mundo, do privado ou do Estado, ou tem que ter diferenciação? Na política de Aristóteles, há um conceito de igualdade. Igualdade é tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais. Conceito, portanto, milenar. Então, em condições iguais, você tem que tratar igualmente. No caso dos servidores públicos, me parece que não há razão para excluir os militares e criar um regime especial. Porque se nós fizermos isto para os militares, há os policiais. Quando você fizer para os policiais que enfrentam, não só dos estados, também a Polícia Federal, enfim, enfrentam dificuldades, risco de vida também, nós teremos um sem número de questões, porque aí os promotores, e depois os juízes, e depois os advogados, e depois os defensores... Ministério Público. E assim sucessivamente. Então, um outro princípio é de que você tem que tratar desigualmente os desiguais, mas em condições iguais, servidor público federal, servidor público estadual, não há nenhuma razão, eu acho que seria desastroso e acho que seria nocivo à imagem das Forças Armadas. Como brasileiro, eu defendo a soberania do Brasil, por isso sei da importância das Forças Armadas. Mas por isso mesmo, eu não quero que as Forças Armadas se desgastem perante a sociedade, havendo a imputação de um ônus para a imensa maioria ou para os mais pobres, e os militares com regras que podem configurar até eventualmente privilégios em alguns casos. Então, acho que nesse sentido, em condições iguais, as regras devem ser as mesmas. Governador, o senhor foi reeleito lá no Maranhão. Pela segunda vez, esmigalhou o clã Sarney lá. Então, sinal que o senhor está fazendo um governo que está sendo reconhecido pela população. Em qual questão o senhor acha que o Maranhão pode ensinar ao Brasil, a outros estados brasileiros? É segurança, é professores, é saúde da mulher? O que é? Nós mais aprendemos do que ensinamos, porque eu acho que é um dever de qualquer cidadão. Aliás, é Sócrates, o que só sei que nada sei. Então, eu sempre aprendo muito com todos os estados. Nós temos um patrimônio de acertos, que eu sempre faço questão de sublinhar, que são aprendizados do povo do Maranhão. Eu destaco 2, redução da criminalidade e melhoria da educação, que estão articulados do ponto de vista estratégico. Não adianta esse negócio de arma penitenciária à polícia no longo prazo. Resolve, nós temos que fazer, como fizemos no Maranhão, mas a escola, a educação, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola tinham razão. Nós precisamos ter escola de tempo integral no Brasil. No Maranhão nós temos. Isso é a maior política de segurança pública a longo prazo. Então nós conseguimos elevar o IDEB, saímos da 22ª posição no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do ensino médio, saltamos para o 13º. Saímos da metade dos piores para a metade dos melhores do Brasil. Estamos com a meta agora de chegar entre os 10 melhores. Temos o 3º melhor IDEB do Nordeste, atrás apenas Ceará e Pernambuco. Estamos avançando, portanto, na educação. Conseguimos reduzir substantivamente os indicadores de crimes violentos e letais intencionais, homicídio, latrocínio, roubo seguido de morte, no caso. E portanto, eu acho que esse é um aprendizado nosso. Temos agora novos desafios. Reduzir ainda mais a mortalidade infantil. Eu elegi como uma grande meta para o segundo mandato. Conseguimos reduzir ano a ano, nos 4 anos do nosso primeiro governo, houve redução da mortalidade infantil, porém eu quero reduzir mais.
Lancei agora um programa de devolução do imposto incidente sobre a cesta básica para as mulheres grávidas. Então, arroz, feijão, etc. ICMS, né, tira e dá um cheque para... E dá o cheque para a gestante, porque além de haver justiça fiscal, progressividade, como a Constituição manda, nós estamos fazendo com que ela possa se alimentar melhor, e há uma condicionalidade, que ela comparecer às consultas de pré-natal. Que se ela faz o pré-natal, ela recebe o dinheiro. Se ela não fizer, não recebe. Vai até o 3º mês do bebê, vamos começar agora, a lei já foi aprovada. Então, nós temos metas novas, sempre com essa visão de redução da desigualdade, Mário, porque me incomoda muito que na conjuntura brasileira, você pode notar, você é um jornalista experiente, todos que nos assistem, há 15 dias... nós estamos debatendo arma, debatendo fake news, idas e vindas, e não se debate pobreza, redução da desigualdade, justiça social. Isso saiu da agenda nacional, isso é um absurdo. É um absurdo porque é o maior problema do país. 13% desempregados, como é que gera emprego para esse povo? Como é que distribui renda no Brasil? Combate a desigualdade regional? Essa agenda não pode se perder, e é o foco do nosso segundo mandato. Tá certo. Já encerrou nosso tempo, governador Flávio Dino, muito obrigado pela entrevista, espero que o senhor consiga implantar boa parte dos seus projetos e vamos em frente, ficamos por aqui, voltamos na próxima quinta-feira às 11 da noite, ao vivo aqui no programa Diálogos. Até lá!